com muita alegria que hoje a gente inaugura esse nosso 7º ano do projeto de constituição do campo psicanalítico de Moçambique, que começou em 2019, apadrinhado pelo Christian Dunker e com o nosso querido Geraldino, e que eu ia falar assim, que cometeu a deselegância de falecer, Hum. e que a gente sente muita falta. Então, seguimos aqui. Todo ano a gente tem a tradição da aula inaugural ser feita pelo Christian. Quando eu falo padrinho, gente, não é padrinho pro forma, não, é padrinho de material, de apoio moral, de ideias, de participação efetiva. Então, é uma honra tocar um projeto desses com esse aparato. Então, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Christian, é com você, muito obrigada. Você se apresenta, por favor, porque outro dia alguém falou assim, gente, o Christian, ele pisca, dá um sorriso e sai um livro. Mas Achei não assim, quer dizer que o livro é bom, hein? Vai que é um livro mais ou menos. pelo sorriso, eu acho que é bom. Então, vamos lá. Então, é um prazer, uma felicidade, assim, rever aqui o pessoal, Moçambique, as pessoas que estão também no Brasil, e é bem interessante que vá se formando uma rede, né? Uma rede que talvez, se a gente não tivesse esse projeto, a gente não teria esse pretexto para se encontrar, para se escutar, para trabalhar juntos, né? Então, acho que isso já é uma grande lição, é um grande efeito assim positivo dessa empreitada, dessa aposta, no fundo, que é tentar, né, fazer uma ponte, tentar fazer uma formação conjunta entre Brasil e Moçambique, né? É um desafio prático, né, em que a gente se coloca, né, permanentemente as questões relativas à colonialidade, né, e à decolonização, e como que a gente elabora isso, né, na prática, né, inventando dispositivos de fala, de circulação da palavra, de empoderamento, de viabilidade, né, inclusive política, institucional, para bom, essa comunidade aí que se formou em torno da Copsimo, né, e que é já um grupo, vamos dizer assim, autônomo em formação, mas é um grupo autônomo aí em Moçambique, o que é muito legal, muito bacana, né? Dadas as condições bastante adversas, né? Vocês acabaram de ouvir o relato do Jorge que a gente tem naquela região, né? Então, eu pensei em uma fala que é assim, bastante genérica, uma fala de conjunto, assim, para a gente voltar um pouco, né? O que é a psicanálise, quais são os seus conceitos assim mais básicos, né? Tanto para a gente ter um certo sentido de reinício, né? Estamos começando aqui o curso, quanto para produzir uma espécie de modelo sintético, né? Assim, para a gente conseguir visualizar o conjunto bastante extenso, né, se a gente for pensar, de noções, de conceitos, de experiências, de autores, de histórias, de casos, né, que a gente tem pela frente quando vai falar numa formação em psicanálise, né? De fato longa, porque envolve muita coisa, né? Porque envolve domínio de obras, envolve leitura, mas também envolve experiência, né, pessoal, de análise, de supervisão, e aqui vai um entendimento mais próprio, né? De que só há formação em psicanálise quando a gente tem algum tipo de comunidade, né? Que é o que a gente tem aqui entre Brasil e Moçambique, é o que às vezes se realiza na forma assim de uma instituição, ou de uma escola, ou de uma rede, mas é muito importante que a gente tenha esse percurso de abertura, né? Que vai definir, né, no fundo, a formação de uma certa eticidade, né? Essa é uma contribuição do Lacan, né, para a própria definição do que é a psicanálise. Freud falava da psicanálise como um método de tratamento, né, para os sintomas neuróticos, falava da psicanálise como um tipo de investigação, né, ou seja, como uma espécie de pesquisa, né, uma Forschung, como ele falava,
E o Freud falava da psicanálise como uma espécie de nova ciência ou de um novo saber, né? Eine neues Wissenschaft, né? E Wissenschaft vem do verbo wissen em alemão, quer dizer saber, né? Há uma versão disso, né, anglo-saxônica, que vai traduzir Wissenschaft por science, por ciência. Não é a mesma coisa, né? Mas aí estão as três definições freudianas, às quais o Lacan vai introduzir duas novidades, né? Primeiro, ele vai dizer assim: tudo isso é verdade, né? Um método, uma abordagem de pesquisa, uma nova ciência, mas a psicanálise é também uma forma de ética, né? E a ética a gente só aprende na convivialidade, no cotidiano, na troca real, efetiva, né, com pessoas. E isso extrapola justamente a forma sem curso, né? Um conjunto de aulas que a gente tem, isso não faz comunidade, ou nem sempre faz comunidade, né? Mas é, então, esse desafio, por isso é tão importante que a gente se encontre pessoalmente, vá a Moçambique, agora queremos que vocês venham ao Brasil quando for possível, né? Para que uma vida comum também se estabeleça. E a segunda novidade, né, que o Lacan coloca nessa matéria, é dizer assim: a psicanálise é também um discurso, né? Ou seja, a psicanálise ela envolve o laço social. Essa é a definição mais simples do que é um discurso para a psicanálise, né? E esse laço social teria assim esse sentido de novidade, né? De dizer, olha, ele tem que ser, ainda que a gente não saiba exatamente do que é feito, quais são as bases, né? Mas ele tem que ser algo diferente do discurso do mestre, né? O discurso no qual, né, a colonização se montou, né? Do discurso universitário. Tá? Aliás, tem uma frase do Lacan muito interessante, muito sintética, né? Onde ele diz assim: a colonização é um empreendimento, né, de regressão do discurso do mestre ao discurso universitário, e de volta ao discurso do mestre, e de volta ao discurso universitário, como se fosse ciclo fechado entre essas duas formas de discurso, né? Então a gente tem isso, dizer, olha, faz parte do laço, esse laço mais simples, de certa maneira, né? Esse é o laço que a gente presume entre adultos e crianças, esse é o laço que a gente presume na situação básica de autoridade de poder, mas a gente tem um terceiro laço, que é o laço histérico, né? E o laço histérico ele já desequilibra um pouco essa configuração, porque ele coloca em primeiro lugar, né, a divisão do sujeito e a experiência de sofrimento, né? Ou seja, uma certa atenção, uma certa orientação, uma certa sensibilidade para aquelas que sofrem, né? A começar pelos próprios, né, pelos próprios psicanalistas, mas se generalizando como eu vou querer mostrar aqui ao final, numa plataforma mais ampla, né, que é o que o Lacan chamou de discurso do analista, né, ou aquele que para alguns estaria dentro das escolas de psicanálise, mas me parece que isso está muito além desse projeto, desse programa institucional definido lá pelo Lacan, né? É uma espécie assim de desafio. O que significa manter o discurso analítico? Como é que a gente faz para ele ir em frente, não se degradar no discurso do mestre, no discurso universitário, ou mesmo no discurso da histeria, né? Por isso, bolei aqui uma pequena imagem, né, representativa do nosso momento, que é uma imagem de, bom, Moçambique de um lado, o Brasil de outro, mas eu chamo a atenção de vocês para o vazio mediano central, né? Para o fato que aqui a gente já tem um Atlântico, a gente já tem um Pacífico, aqui a gente já tem uma espécie de rio, né, de separação, né, entre essas duas culturas, essas duas tradições, que em alguma medida já tiveram até mais ligadas na sua origem, né? Ou seja, pensar a psicanálise nesse contexto, né? Isso é uma ideia assim proposta para nós, né? Proposta como desafio para nós que podemos olhar para a história da psicanálise, o Mezé vai falar sobre isso, né? E ver que ela, em grande medida, foi a história da expansão do discurso da ciência, do discurso europeu, para a América Latina, para a África, para a Ásia, e assim por diante, né? Mas nem tudo permaneceu assim, né?
Então, qual que é a ideia aqui dessa representação? Que existe o centro, existe a periferia, mas em todo o centro há uma periferia e em toda a periferia há um centro, né? E essa dialética, ela só pode acontecer quando a gente atenta, né, para a divisão, para a separação, para a ideia que, no fundo, a gente tem um desafio, né, uma transposição aqui a fazer, né? Bom, então, vou começar com a definição e vou percorrer assim um conjunto de definições, tentando responder a essa problemática sobre os nossos conceitos de base, né? Sempre, então, vamos ler lá o que diz o Freud nesse texto de 1915, que integra, né, chama O Inconsciente, os artigos conhecidos como artigos metapsicológicos, né? A bruxa, né? O Freud dizia assim, e eu não gosto muito de me meter com isso, mas eu vou ter que fazê-lo. Por quê? Porque eu estou inaugurando um campo tão original que eu não posso simplesmente me remeter a conceitos já pré-constituídos, porque eles não se adaptam muito bem, porque eles são conceitos baseados numa suposição do sujeito que identifica o sujeito com a consciência, né? É o que vai aparecer aqui nesse trecho. A suposição do inconsciente. Começo aqui, né, marcando muito essa palavra tão esquecida. A suposição. Ou seja, o inconsciente não é uma coisa, o inconsciente não é um lugar, o inconsciente não é uma substância, o inconsciente não é aquilo que está embaixo da terra ou dentro do armário. O inconsciente é uma suposição, uma espécie de hipótese, né, para necessária e legítima, e que possuímos várias provas da existência, né, do inconsciente. Ela é necessária porque os dados da consciência têm muitas lacunas. Então, aqui a gente tem a primeira figura, né, do que estávamos falando antes, né? Lacunas. São as lacunas da consciência, são os intervalos da consciência, são os hiatos da consciência. É o fato de que a gente se figura, né, se representa como sujeitos emancipados, né, capazes de exercer a maioridade, né, que é o exercício da razão no espaço público, capaz de tomar decisões, né, livres sobre as nossas próprias vontades, capaz de representar e conhecer o mundo, né? Ou seja, esse sujeito moderno, né, esse sujeito descrito pelo Descartes, pelo Hume, esse sujeito lá do século XVI, e ele tem muitas lacunas. A gente o representa como uma totalidade sólida, sem fissuras, mas, no fundo, ele é definido por uma spaltung, por uma divisão, né, por uma lacuna. E entre, né, aquele momento em que a consciência se apropria do objeto e aquele momento em que a consciência parece se apropriar de si. Ou seja, se perceber enquanto uma consciência, portanto, reflexiva. O que a psicanálise está dizendo nesse debate? Né? Que quando a gente percebe bem, né, o objeto, quando a gente representa bem o objeto, a gente esquece, a gente põe em lacuna, a gente põe em parênteses a nossa própria posição, né? A nossa próprio lugar de onde a consciência está aprendendo objetos e mundos, né? E, inversamente, quando a gente se põe a apropriar-se, a perceber-se como um sujeito, a gente perde, né, a representação conforme, correspondente, a representação verdadeira sobre o mundo. Ou seja, essa é a lacuna básica, né? Essa é a lacuna fundamental, que o Lacan vai traduzir, vai desdobrar, dizendo assim, essa é uma lacuna entre verdade e saber. Entre o que a gente sabe que somos sujeitos racionais, que agem com relação a fins, que têm ali os seus interesses, e daí você vai lá na boca do caixa da vida da pessoa e diz, olha como você está agindo em relação aos seus interesses, né? Você não dá atenção àquela que você ama ou àquele que você ama.
você destrói laços que você preza. Você esquece do que você queria. Você nega uma parte do que você queria. Quer dizer, muitas lacunas. Muitas lacunas que a gente concentra em duas figuras históricas. Né? Uma é a figura do sonho. Ah, mas como assim o sonho? É o sonho. Esse tal desse sujeito autotransparente, reflexivo. E se eu olhar para ele quando ele está sonhando? Não, não, isso não importa. Ninguém vai fazer ciência dos sonhos. Mas isso é real. Eu não estou inventando, eu tô olhando para isso e dizer, o sonho é uma experiência real. Ele existe enquanto sonho. O inconsciente é uma hipótese sobre e o sonho enquanto plano, enquanto acontecimento de existência. O inconsciente é uma hipótese sobre a lacuna. Qual lacuna? Estar acordado, estar dormindo, estar sonhando, estar vendo a realidade, né, na vida cotidiana. Por isso, depois do livro sobre os sonhos, o Freud vai publicar um livro sobre os xistes, que é outro modo em que a gente aparece dividido. Né? Olha lá, eu conto uma piada, daí eu falo uma coisa, mas eu estava brincando. Eu não estava ali, eu não queria isso. I didn't meant it. Eu não queria que você pegasse desse jeito. Então, mas alguém queria, algo queria. Tem um desejo ali nas nossas brincadeiras. Não sei se em Moçambique se diz, mas o Brasil tem um ditado, né, que é brincando que se diz as grandes verdades. Né? É assim, na ironia, é no xiste, é na dança, é no brincar da criança, na ficção, é na literatura, é em tudo isso que se diz, né? Brincando, ali aparece um fragmento de verdade que estava na lacuna. Né? Depois do livro dos Xistes, o Freud vai justamente escrever, né? Saiu agora uma nova edição, uma edição que reconstrói o livro original, né? Feita pelo André Carone, da psicopatologia da vida cotidiana. Olha só, em vez de falar neurose, psicose, perda da realidade, perversão, não é que a psicanálise não tenha falado, e não é que ela não tenha uma teoria sobre isso. Ela tem uma psicopatologia. Mas olha de onde ela parte. Ela parte dos desvios, né? Das perversões que habitam nossa sexualidade e definem a nossa sexualidade. E do outro lado, ela parte do cotidiano, né? Daquilo que está acontecendo aqui agora, né? Na nossa vida, vidinha. Né? Sábado, levanta, dá aula, vai, conversa, tem um café. Então tem uma psicopatologia que está aqui, não está lá, só nas prisões psiquiátricas, né? Nas grandes e floridas formas de loucura. Essa é a loucura do cotidiano. A loucura de que esqueci a minha chave, falei uma coisa quando queria dizer outra, me ocorreu que esse número tem uma função mágica para mim, tenho essa ideia que se recoloca e reapresenta, né, como se fosse assim uma vontade misteriosa. Né? Tudo isso que ele vai descrever nesse livro. Né? Tanto em pessoas, então, ela é necessária, a hipótese inconsciente, porque os dados da consciência têm muitas lacunas. Tanto em pessoas sadias quanto doentes. Verificam-se com frequência atos psíquicos que pressupõem, olha lá, suposição, pressuposição, para sua explicação, outros atos, de que a consciência não dá testemunho. Então é como se aparecessem, de repente, atos do lado de cá e, opa, e o lado de lá. Ou atos do lado de lá, opa, e os atos do lado de cá. Por isso o Freud vai dizer, o inconsciente ele tem uma estrutura. E essa estrutura é ligada ao que ele chama, né, ele é sintetizado pelo que chama de Ein andere Platz, que é o outro lugar. Essa é uma definição do que é inconsciente. O inconsciente é esse outro lugar onde ou está meu desejo ou estou como sujeito. Né? Esses atos não são apenas as ações falhas e os sonhos dos indivíduos sadios.
e tudo que é chamado de sintomas e fenômenos obsessivos na psique dos doentes, né? Isso é muito interessante. Recentemente, tive essa notícia de que o Freud foi um dos autores, dentro da psicopatologia, a descrever pela primeira vez as obsessões, né? A dar às obsessões uma descrição clínica consistente, regular, né? De dizer que ela é um fenômeno, as obsessões são um fenômeno do pensamento, que elas envolvem, por estrutura, a dúvida, que elas envolvem a certeza, que os pensamentos obsessivos frequentemente remetem a juramentos, que são atos, né, que a pessoa faz em relação a si mesma, que os atos obsessivos envolvem negação, isolamento de afetos, enfim, uma série de descrições que ele vai dando e que hoje, como as obsessões se tornaram parte, né, do nosso saber comum, a gente não lembra mais que foi o Freud que começou com essa história lá atrás, ao descrever a Zwangneurose, né? A neurose de obrigação, a neurose de coerção mental, a neurose onde a gente vê muito bem, né, o drama de uma pessoa que diz assim: olha, eu sei que todos esses pensamentos que me habitam não são razoáveis. Tá? Eu vejo Jesus Cristo, eu tenho pensamentos obscenos dentro de uma igreja. Eu olho para a vizinha, tenho pensamentos licenciosos com a vizinha. Eu vejo minha mãe, que eu adoro, eu imagino que ela pode morrer. Eu tenho meu filho, enquanto eu estou grávida, eu imagino que ela vai ser abduzido. De onde vêm todos esses pensamentos que eu não admito em mim? Eu não reconheço que eles são meus, eles são intrusivos. Freud diz: olha lá, precisamos da hipótese, da suposição, da pressuposição do inconsciente, porque o fenômeno se apresenta assim. Se apresenta como tem uma outra coisa, tem uma outra voz, tem uma outra cena em mim. Né? Minha vida ela se organiza assim. Né? E não vai adiantar eu dizer assim, não, mas presta atenção, volte para o que é razoável, aprenda que isso é um desvio, isso é um erro de pensamento. Não vai adiantar, porque isso não está tocando no, para o Freud decisivo, o problema que é qual é a causa disso. Né? Por que a pessoa pensa assim, por que ela experimenta assim? E o outro não experimenta, o outro sofre de outro jeito. E o outro sofre de um outro jeito ainda. Né? Bom, então, obsessivos na psique dos doentes, nossa experiência cotidiana mais pessoal nos familiariza com pensamentos espontâneos, cuja origem não conhecemos, e com resultados intelectuais cuja elaboração permanece oculta para nós. Olha lá. O lado oculto, o lado segredado, o lado em que, assim, tem o meu saber, mas eu suponho que do outro lado está o que falta a esse saber para ele se completar. Ou seja, um fragmento de verdade. Né? Para essa, olha, aqui apareceu um outro conceito, né? Cuja elaboração permanece oculta. Né? Elaboração, se diz durch Arbeiten, ou seja, trabalho através de. Olha que interessante. O que a gente faz com os nossos pacientes é um trabalho de travessia. É um trabalho de durch. Né? Durch é através de. Tá? Ou seja, nós não nos mudamos para o inconsciente. Tá? Nós também não ficamos ao lado da consciência e tentamos inflar esse lado. Nós não apostamos tudo só na verdade. Tem um lado do saber. Mas o lado do saber é incompleto. Ele é lacunar. Então, nós, psicanalistas, somos pessoas que decidiram viver entre. Né? Viver entre dois lugares, entre duas línguas, entre dois povos, entre dois gêneros, ou dois ou mais gêneros. Entre. Né? Esse é o nosso lugar. Né? Esse é o que a gente presta atenção. Tem duas identidades. Tem identidade brasileira, os seus interesses, tem identidade moçambicana. Mas o que acontece entre? Vamos olhar para o que acontece entre. Essa é a posição, né, que a gente deve, enfim, que o Freud está convidando a gente. Todos esses atos conscientes permanecem desconexos e incompreensíveis se insistimos na pretensão de que, através da consciência, experimentamos tudo o que nos sucede em matéria de atos psíquicos, mas se inscrevem numa coerência demonstrável se neles interpolamos os atos inconscientes inferidos
Ok, a terceira vez na definição do inconsciente que ele usa essa ideia do ausente, né? A suposição do inconsciente, a pressuposição dos atos psíquicos e o inconsciente enquanto inferência. Né? O que é uma inferência? Lá para Aristóteles, né, é a forma típica, né, como a gente coloca os argumentos. Né? Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Esse é um tipo de inferência conhecido como silogismo. Né? Bom, o que o Freud está dizendo? Nós temos no silogismo inconsciente, né, composto por que esse pensamento, por que essa pessoa, por que esse pensamento agora, por que essa lacuna, ou seja, com o foco nisso, o que a gente acaba fazendo e emergir são as premissas ocultas, né, os elementos, vamos dizer assim, não explícitos dessa inferência, né, desse silogismo. Existe um termo técnico para isso, que chama-se entimema. Entimema é um silogismo onde partes desse silogismo, premissa maior, premissa menor, ou às vezes até a conclusão, estão não dados, não são enunciados, são supostos, são inferidos, são, vamos dizer assim, uma ficção que a gente compra sem ter que explicitar. Essa é uma outra ideia para definir o inconsciente. Uma ficção que a gente compra sem ter que explicitar a cada vez. Bom, uma boa síntese disso, acho que aparece na formulação do Lacan, de que o inconsciente é um conceito forjado no rastro daquilo que opera para constituir um sujeito. Ou seja, sujeito, divisão, lacuna, né, intervalo, e inconsciente são dois conceitos conexos. Né? Para entender um, a gente se remete ao outro. E para entender o outro, a gente se remete a um. Tudo bem? Bom, isso nos leva, então, a perguntar, né? Inconsciente e divisão. Né? Divisão, eu podia ter chamado sujeito também, né? E acompanhando Lacan. Mas eu vou tentar ficar mais próximo do Freud. E o Freud não fala, ou não fala com a extensão conceitual, como o Lacan faz, de sujeito. Ele fala de eu, ele fala de aparelho psíquico, ele fala de aparelho de memória, ele fala em identificações, mas o sujeito, o conceito de sujeito, é uma das introduções que o Lacan vai fazer aí na psicanálise. Bom, aí então a gente parte da divisão e tem que enfrentar um outro conceito conexo, que é de nós não estamos apenas divididos. Nós resistimos a reconhecer essa divisão. Nós não queremos saber nada dessa divisão. Nós gostamos dessa versão de nós mesmos. Círculo, né? E no centro, a consciência. Muitos dizem assim: olha, quando Freud diz que a psicanálise é a terceira ferida na história da humanidade, a primeira teria sido Copérnico, né? Que disse que não é a Terra que está no centro, mas é o Sol que gira em torno da Terra e não é a Terra que gira em torno do Sol. Essa primeira imagem freudiana para, olha, esse sujeito ele tem uns problemas, ele quer ser mais do que ele é. Vem lá o Copérnico e diz, você não é o centro. Depois vem o Darwin e diz assim, você também não é o centro das espécies naturais. Né? A gente veio de outras espécies, a gente pode desaparecer, portanto, como outras espécies desapareceram, nós estamos trabalhando fortemente nessa direção. Ou seja, não há nada de especial em você, Homo sapiens sapiens, que te proteja de nada. Você não é o centro. Então, e daí ela diz, a psicanálise é a terceira ferida. Né? Essa formulação, ela é um pouco assim inexata. Né? Porque se fosse verdade o que o Freud disse, o que ele teria feito é substituir esse centro pelo inconsciente. Dizer, olha, continuamos com centro e periferia, só que agora no centro está o inconsciente. E em volta está a consciência. A gente só assim alterou os termos. Antes estava a consciência no centro, daí
o mundo em volta, agora é o contrário. É o inconsciente no centro e a consciência na periferia. Né? Lacan vai olhar para isso e dizer assim, não, o que o Freud descobriu vai além disso. Né? Ele descobriu que nosso sujeito é estruturado ao modo da resistência ou da defesa. Tá? Então, não tem ninguém que não tenha, né, a sua organização subjetiva ao modo de uma defesa. E como é que ele descobre as defesas? Né? Como resistência. Porque ele está lá escutando as histéricas, né? Os histéricos também. O Freud foi um dos primeiros a mostrar que a histeria acontecia em homens, e ela acontece cada vez mais em homens. Né? E ele diz, mas então me conte esse pedaço aí do que aconteceu ali na festa. E a paciente dizia, não, esqueci. Como esqueceu? Não, é amnésia. Eu tenho esses lapsos de esquecimento. Você esqueceu, mas se você esqueceu, existe uma força psíquica que explica esse esquecimento. E pesquisando, ele descobre que sim, que no começo a Lucy queria esquecer. Né? A Lucy é uma funcionária que trabalha na casa de um patrão, que é um grande empresário, tem 3 filhos que ela gosta, a esposa do patrão morre e ela põe na cabeça, ou seja, põe no desejo, que ela podia bem casar com o patrão e cuidar e assumir o lugar da esposa que faleceu. E daí eles não, tira isso da sua cabecinha. Isso não é para você. Você não foi feito para isso. Esquece essa história. Não imagina que esse patrão tem algum interesse amoroso em você. E nega que você tem algum interesse romântico no patrão. E a Lucy diz, eu fiz tanta força para esquecer, eu me dediquei tanto a negar isso que um dia esqueci. E agora que você está me perguntando, Freud, agora eu estou lembrando. Mas eu realmente quis esquecer. Quando o Freud escuta isso, ele diz: isso é com todo mundo. Todo mundo quer esquecer os piores momentos da sua vida. Todo mundo quer editar, e agora que tem Facebook e Instagram, é a prática perfeita para fazer isso, editar a sua vida de um jeito que só apareça os momentos legais. Os deslizes, os preconceitos, os erros, as mazelas. Isso aí eu vou negar. E quando aparecer em mim, e quando aparecer no outro, eu vou atacar o outro. Porque isso que está aparecendo no outro remete àquilo que eu estou negando em mim. Nós temos processos coletivos de resistência ou de defesa, né? De Abwehr. Né? O que então a gente tem na passagem do Freud para o Lacan? Uma passagem do círculo, da subjetividade pensada como uma esfera, para uma subjetividade pensada como uma elipse. Uma elipse não tem um centro. E essa é a radical descoberta da psicanálise. Nós, infelizmente, não temos um centro. Nós ficamos oscilando de um lado para o outro. Em geometria, isso se chama 2 focos. Né? Estou no foco A, veja, a gravidade me leva para o periélio aqui. Quando o corpúsculo, né? Quando o planeta chega na distância maior possível, ele começa a voltar. Né? São as órbitas. As órbitas não são circulares, como dizia o Copérnico, mas elas são elípticas, como dizia o Kepler. E que agora a gente tem que se virar com o fato de que essa divisão não é falta de fé, pensamento positivo, vontade, ela é estrutural. A gente não consegue eliminar que temos 2 focos. Né? Quando a gente percebe uma coisa, a gente não percebe a outra. Quando a gente percebe a outra, a gente não percebe a uma. Né? Vejam só que interessante, né? Nossa época ela produz patologias ligadas a esse processo de resistência. Então, olha lá, você tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque você não consegue ficar só num ponto. Você não consegue ficar só ali onde você devia ficar. Você não consegue manter a sua consciência e atenção na aula do tio Criscas, tá? Enfim, enchendo a paciência com esses termos em alemão e outras. Você vai para o outro lado.
Você vai para Moçambique, você vai para o jogo de amanhã, você sai do foco. Daí a gente já tem uma concepção que vai dizer assim: você sai do foco porque é assim que a gente é construído. E a outra que vai dizer: não, vamos meter Ritalina, vamos meter aqui uma prática de concentração, porque daí você vai ficar uma pessoa focada. Isso que é bom. Isso significa uma pessoa focada. Uma pessoa que não tem esse balanço, que não tem essa divisão, que a gente espera das nossas crianças e não entrega para elas. Você tem essa capacidade de ficar focado, sem ir lá para o TikTok, sem ficar devaneando, imaginando o que vai acontecer depois. Não, não, você se permite isso. O seu filho, ele tem que ficar lá tendo aula de álgebra e gostando, e presente o tempo todo. Quer dizer, vamos dizer assim, contraproducente. Ainda que existam pessoas que lidam com essa divisão, acelerando a elipse. Né? E daí o que aparece é assim, uma espécie de desfoco, de falta de foco e tal. Tá, ok. Não quer dizer que o fenômeno não existe, mas que nós estamos, como é que nós estamos acolhendo essa forma de sofrimento? Que no fundo é assim, sofre porque está dividido. Vamos passar, então, passamos a divisão para a resistência, agora vamos da resistência para a defesa. Né? A situação conduziu-me de imediato à teoria de que, por meio do meu trabalho psíquico, eu tinha que superar uma força psíquica nos pacientes que se opunha às representações patogênicas, as lembranças, aquilo que eu não quero, que eu não quero saber, se tornassem conscientes, fossem lembradas. De tudo isso emergiu, como que de forma automática, a ideia de que essa paciente ele está se defendendo. Mas ele não está se defendendo de mim, ele não está se defendendo ele me confunde com a mensagem de que eu aqui, nesse tratamento, estou representando tudo o que você quer por fora da sua vida. Olha que lindo, né? Quando você diz, vou procurar um analista, porque aí vão me conhecer, vai ser ótimo. Não, você não sabe o que você está fazendo. Você está procurando uma pessoa que vai dizer para você tudo aquilo que você não quer ouvir. Mas vai dizer com calma, com cuidado, vai dizer assim no seu próprio tempo, a ponto de que você possa escutar. Né? E qual que é a arte da psicanálise? Encontrar esse ponto em que você dá as más novas, e essas más novas podem ser elaboradas. De novo, né? A gente pode ficar indo de um lado para o outro. Né? Eu não preciso fortalecer a minha identidade, dizer, homem não pensa isso, homem não faz aquilo, homem é. Não, você pode dizer, olha, tudo bem, você tem essa identidade, mas a sua identidade, ela tem esse rio que atravessa você ao meio. Né? Esse rio do inconsciente, esse rio entre inconsciente e impulsão, que é o que eu estou tentando apresentar a vocês aqui, né? Aqui o rio entre inconsciente e a pulsão. As duas, o começo e o fim desse rio. E aí vem o Lacan e acrescenta a essa ideia, já meio chata, a tese de que não há outra resistência à análise senão a do próprio analista. Isso aqui causou maior encrenca. Por quê? Porque ela tá dizendo assim, olha, o paciente faz o que ele pode. Se ele está negando, se ele está dizendo que não quer saber, é porque ele tem bons motivos para isso. Provavelmente, porque se ele soubesse assim, né? Apareceu no jornal, o senhor tem um desejo homossexual recalcado. Se acontecesse desse jeito, ela repudiaria e dizia, não quero saber. O mundo está me empurrando para o lugar que eu não quero. Né? Ou seja, o analista, ele vai ter que contar com a ideia de, à medida que o seu desejo analista, é de cutucar, é de trazer essas representações patogênicas à consciência, é de insistir, né, olha, na lacuna, e ele vai produzir como que assim um efeito físico que é a resistência. Ou seja, a resistência não é má vontade do paciente. Não é falta de aderência do paciente, não é porque às vezes mas vamos pegar
no mais essencial, é dizer assim, depois, quando são dadas as condições para que a análise aconteça, mesmo assim ela não vai. Por quê? Porque a resistência é estrutural. E ela é estrutural porque nós não temos só uma pessoa, né? Não temos só um sujeito falando, são dois. Então, aqui está como o Freud representou a relação entre defesa, né? Olha lá, tá, resistência e defesa. Agora vamos passar da defesa para identificação. Outro conceito. Esse aqui é um esquema que permite a gente assim integrar a elipse lacaniana com a esfera cheia de esferas concêntricas do Freud. Tá? Então, o Freud representava o aparelho psíquico assim, nós somos é uma esfera dentro da outra. E lá no centro? Ah, lá no centro está o núcleo patógeno. Quando a gente chegar nesse lugar, né, também chamado de próton pseudos histérico, quando a gente chegar nesse lugar essencial, quando a gente mostrar para o paciente que tudo converge para aquele ponto, ele vai estar curado. Aí ele não vai mais fazer sintomas, ele vai parar com esse negócio de angústia, ele vai superar as suas inibições, porque ele vai encontrar assim o seu centro que está negado, proibido, essa essência. Né? O Lacan vai olhar para isso e dizer mais ou menos, porque eu nunca vi esse negócio funcionar desse jeito. Nossos pacientes ficam anos falando e não chegam agora eu superei, né? Agora eu não sou mais um neurótico, agora eu não sou mais um psicótico, eu não crio mais sintomas. Não é assim que acontece. Esse não é o objetivo e esse não é a entrega prática da análise. Se a gente insistir nisso, a gente vai tornar a análise a tentativa de produção de uma normalidade que não existe, que é um ideal, justamente da onde? Desse nosso amigo aqui, ó, né? Esse amigo centro-periferia. Não, a situação é mais dialética. Então aqui vocês veem que a resistência do analista porque ele aplica uma força que vai da direita para a esquerda. Ele quer saber. Quando o paciente sonha, ele diz, mas e aquele detalhe? Me fale mais sobre isso. E quando ele encontra a resistência, o que ele faz? Ela diz, aceita Lacan no coração, rejoelha, porque é a verdade que eu estou falando, aceita, senão você não vai colaborar com o tratamento. Não é assim que faz. Ela diz, se temos uma resistência, tem um tratamento específico para a resistência que chama-se associação livre. Ah, você não quer lembrar? Tudo bem. Só me fala, assim, a primeira ideia que te ocorre. E daí, o que acontece? Ele percebe que esses círculos concêntricos são círculos de discurso. Né? E que o discurso ele tem essa estrutura de ser repetitivo. De que você contra uma pessoa que se põe nas suas mãos e que entrega seu sofrimento, que está num desespero, que já tentou de tudo, foi aos garrafeiros, e está aqui tentando se safar naquela vida, e você diz assim, fale mais sobre isso, fale mais, porque aqui a gente vai encontrar os caminhos para descobrir por que isso está acontecendo. E daí o que a pessoa faz? Ela fala. Ah, você quer que eu fale livremente? Tá bom, então eu vou falar do meu pai, pode ser? Daí depois eu falo da minha mãe, e daí eu falo da minha tia. Tá bom? Tá ótimo, são 3 pessoas muito importantes na sua vida. A nossa vida é feita dos nossos laços com o outro. Ótimo, vamos para a próxima sessão. Próxima sessão, você tem um universo livre para falar. Você pode falar de Goethe, de Chile, você pode falar da história da África, você pode falar dos problemas mundiais, da guerra da Ucrânia, você pode falar da sua vida sexual íntima. O que você quer falar hoje? Posso falar do meu pai? Pode. E o que mais? Da minha mãe? Também. E depois? Minha tia! E daí, no terceiro dia, você diz, escuta, nós temos aqui um mundo, você é um mundo de complexidade, rios e toda sorte. Você já viveu coisas incríveis. Do que você quer falar? Posso falar do meu pai?
Tudo bem. E depois, mami? E daí, minha tia? Lacan observou como nós somos ridiculamente repetitivos. Como a gente só consegue falar as malditas mesmas coisas. Ah, estou com a vida corrida, tenho que entregar um trabalho, não posso, oh, minha mãe. A gente se repete numa falta de criatividade que é exasperante e empobrecedora. Muitas relações vão a pique porque só tem mamãe, papai e tia. Pode ser a escola, o trabalho e o restaurante, pode ser o que vocês quiserem, mas quanto mais neurótico, mais repetição. Mas eu gosto mesmo é disso. Né? Você tem toda a liberdade para praticar a associação livre e o sujeito vai lá e dar uma volta no parquinho. E agora? Tem tantos brinquedos aqui na nossa loja, né? No nosso parque de diversões. O que você vai querer? Trem fantasma. Pode ser de novo? Tá bom, trem fantasma. E agora? Que tal, assim, uma volta no carrossel, uma volta na... Não, não, eu quero trem fantasma. Você fala, tem alguma coisa errada. Né? E não é porque todo mundo é obtuso, é porque a neurose ela produz esse tipo de sofrimento, esse tipo de redução da complexidade. Como que a gente sai disso? Em primeiro lugar, entendendo que a pessoa vai se defender. Mas olha o que o Lacan propõe, que a gente vai entrando, né? A gente vai avançando aqui rumo, né, ao núcleo patógeno, né? Mas este avanço ele tem que ver com um outro conceito, que é o conceito oposto ao de identificação. A fórmula, vamos dizer assim, intuitiva, clássica, para lidar com a defesa, é a fórmula que mexe com a consciência. Que diz assim: não, mas você pode me dizer outras coisas. Não, mas você tenha boa vontade, me conte seus sonhos. Não, não, quero mãe, pai e tia. Pode ser assim, daí eu troquei um, pelo menos. O que a gente está, no fundo, às voltas com? Uma paixão identitária da pessoa. Né? A paixão de ser aquela pessoa que ela é. Nós estamos, de fato, cutucando e levando a uma espécie de insegurança ontológica. Ou seja, o senhor analista vai me dizer que eu não sou esse que eu penso que eu sou? É verdade, eu vou dizer isso. Mas a grande sacada não é essa. Eu não vou dizer para você assim, essa que você é hoje é um problema, vamos mudar para a sua versão, sua melhor versão. Não vou falar isso. Porque isso é o que produzir novas identificações. Elas vão acontecer independente do que a gente fizer. Tá? Gerando, inclusive, identificação com o analista ou com a analista. Ah, a gente pensa junto, a gente tem as mesmas orientações. Tudo bem, mas esse amor é enganador. Né? Esse amor não vai terminar com nós nos identificando em torno de certas verdades ou em torno de certos saberes. Né? A estrutura da transferência, que é o nosso próximo capítulo, né? É uma estrutura de conflito, de contradição. Então, nós operamos com isso. Né? Nós operamos com a defesa que faz identificação, quer dizer, sai daqui com essa mensagem que eu não quero saber nada, e a defesa que faz transferência. Eu diz assim, não, na verdade você está do meu lado, nós estamos juntos, a gente se ama. Tá, pode ser, aceita isso. Dali a pouco eu vou te dizer uma coisa que você não vai gostar. Ah, então esse é o truque. Né? A gente avança pela repetição mais extrema, daí a gente encontra um ponto em que a gente passa de um círculo para um círculo mais interior. E daí a gente encontra outro ponto em que a gente passa de um círculo de repetição para outro mais interior. E a análise vai acontecendo assim, a ponto da gente poder dizer, cada uma dessas camadas é uma camada de aprofundamento, mas é uma tipo de transferência, é uma organização de transferência que a gente vai deixando para trás, né? E construindo outra organização. E construindo outra organização. Até que a gente chega nesse núcleo patógeno. Mas esse núcleo patógeno não é a essência dos seus desejos obscenos. Esse núcleo patógeno é a tua relação de transferência com os outros.
E quando você descobre isso, que você tem uma paixão por, vamos dizer assim, se enganar através desse amor delicioso e odioso que é a transferência, quando você descobre isso, você descobre também que você não precisa fazer isso o tempo todo, que você não precisa garantir-se identificatoriamente o tempo todo, que você, enfim, tem algo que pode ser assim produtivo na transferência. E o que é esse algo? É a descoberta que do lado de lá tinha um outro desejando ir em frente. Não desejando amar e ser amado, não desejando locupletar o seu narcisismo, não desejando que você fique bem, termina tudo bem harmoniosamente, mas tem um outro desejando que a análise vá em frente. E quando a gente descobre que esse era o truque, né? Ou seja, do lado de lá não tinha um super saber, não tinha um mestre dos mares, não tinha ursinhos carinhosos, não tinha Frozen, não tinha nada que você inventou, só tinha um desejo de analisar. E quando você descobre isso, esse desejo se transfere do paciente para um novo analista. Por isso que é tão importante que candidatos a analista façam suas análises, porque eles vão descobrir esse ponto em que a transferência se reverte, né? Em que eu percebo assim um engano fundamental. Então não é que eu tenho uma essência patógena, eu tenho um engano que organiza, né? Uma ilusão que organiza minhas relações. E geralmente esse engano está ligado a existe a relação sexual, existe um amor perfeito, a gente consegue superar a dependência, a gente, ou seja, figuras daquela consciência, daquele sujeito que o Freud veio e disse, escuta, isso aí é lacuna, isso aí é divisão, isso aí não é esse sujeito perfeito e acabado. Né? Ou seja, levar o sujeito até esse ponto é passar, né? Quer dizer, em vez de enfrentar a resistência, como o Palmeiras vai fazer amanhã no jogo? Né? Zaga do Corinthians defendendo. O que a gente faz? Troca a bola. Troca a bola, vai para lá, vai para um lado, volta para o outro. De repente abriu uma brecha. Quando abriu uma brecha, passa para o Veiga. O Veiga recebe lá perto da área. Ele pode ficar passando a bola ali até que aparecer um ainda melhor posicionado. Você passa a bola e uma hora vem o gol. Ou seja, o que é um gol? O gol é você saiu de uma esfera, de repente você foi para outra. Né? A gente vibra, mas depois tem outra, e depois tem outra, e depois tem outra. Né? Não podemos nos apegar. Mas olha aqui, são duas flechas. Né? Em vez de enfrentar a defesa frontalmente, deixa rodar a associação livre e escolhe o momento. Escolhe o momento do passe, escolhe o momento do chute, escolhe o momento da interpretação. Né? Ou seja, transferência e interpretação são a estrutura básica do que a gente faz. Né? Transferência, 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 transferência. Opa, interpretação. Passamos a um outro nível. Transferência, transferência. Interpretação, não aceitei essa interpretação. Essa interpretação só foi feita de um jeito que eu não pude, não faço nada com isso. Deu VAR, não foi gol. Não adianta que ela estava certinha na sua cabeça, o seu supervisor falou que tá tudo certo, agora vai, bate lá. Não adianta. Se o paciente não diz, você perdeu, caiu a casa, vai continuar rodando até encontrar esse ponto em que a interpretação fura o bloqueio. Né? Qual é esse ponto? O que define esse ponto? O objeto. Né? Ou seja, o objeto não está lá só escondido nas profundezas, mas ele aparece, né, vestido de muitas maneiras. Né? E aí ele aparece vestido como o Paps, como a tia, como a mãe. De novo, não. Só que o Paps era, na verdade, o professor de química. Lembra daquele professor? Ah, não, aquele professor não quero lembrar. Então, mas tem o Paps, professor de química, aquele que fazia você ficar depois da aula. E ele tinha aquele olhar. Não, aquele olhar não. Do Paps, não. Então, mas ele tinha. Você sabe que ele tinha. E é ruim, porque, bom, aconteceu uma coisa que a gente não queria. Ah, mas então quando eu estava falando do Pax, eu estava falando do professor de química? Também, mas estava falando do professor de álgebra, depois o professor de Lacan, depois o seu que te ensinou a dirigir, e por isso você nunca mais dirigiu na vida. Aí você está falando de um monte de figuras. Ah, tá, portanto, aquilo tudo era verdade.
Só que não percebia que era verdade. Aqui uma frase do Freud falando dessa relação que define o que é o Édipo. Né? Muita gente insiste, não, psicanálise, o Édipo, patriarcal e etc. No fundo, o Édipo, quando a gente usa isso como uma narrativa mestre, todo mundo tem que sofrer edipianamente, você está cometendo uma imprudência clínica. Né? Tem pessoas que não sofrem edipianamente, onde o sofrimento edipiano não é o X da questão. Né? Ainda que seja o X para a constituição do sujeito. Né? Mas o Édipo é uma espécie de sistema primário que molda nossa relação entre identificações e escolhas de objetos. Né? Cada vez que eu me identifico com X, eu crio um objeto X'. Cada vez que eu me identifico com Y, eu crio um objeto Y'. Né? Lendo com vocês. O amplo resultado geral da fase sexual dominada pelo complexo de Édipo está falando da criança lá de 5 anos, que vive essa ambivalência de amor e ódio com o pai, de ser tomada como sendo a formação de um precipitado no ego, consistente dessas duas unificações unidas, uma com a outra de alguma maneira. Ou seja, sempre duas identificações. Por que duas identificações? Olha lá, duas identificações, de um lado e do outro. Entre elas, o rio. Entre elas, o objeto. Né? Essa modificação do ego. O ego, ela se forma, ela se precipita, ele se organiza como uma instância de defesa contra a angústia, né? Retendo essa posição de solução, né? Em que ele se confronta com outros conteúdos do ego, com o ideal do eu e do super-eu. Ou seja, ele negocia, né, nessa travessia que, olha, eu posso ser como o meu pai, né, e desejar alguém como minha mãe. Identificação de tipo 1. Mas isso não vai acontecer agora. Isso vai acontecer quando eu crescer. Por isso que eu quero crescer. Porque quando eu crescer, eu vou ter uma que é como minha mãe. Metáfora, substituição simbólica, né? Ou seja, essa organização é fundamental para princípio da realidade, adiamento da satisfação, organização de frustração e castração, né? E para a formação dessas duas instâncias. Né? O ideal de eu quanto instância simbólica que produz objetos imaginários, né? E o super-eu enquanto instância simbólica que impele e força objetos no real. Né? Ou seja, objetos de angústia, né? Objetos sem o qual o sujeito, diante do qual o sujeito se desorganiza enquanto esse precipitado. Então, falei de uma identificação. Teria outra. Todo Édipo tem duas identificações. Então, quero ser como meu pai e quero ter alguém como minha mãe. Mas, ao mesmo tempo, quero ser como minha mãe e ter alguém como meu pai. Que significa bad news, e as pessoas, não sei por que, esquecem de mencionar isso. Porque para a psicanálise somos todos, posso falar? Bissexuais. Eita. Eu não. Eu sou macho. Eu não tenho esse negócio aí a nossa defesa contra isso, a defesa cultural é violentíssima. Tá? No fundo, a formação da orientação de fantasia, ela é um compromisso entre essas duas identificações. Então, é mais complicado do que meramente repor a autoridade e o poder do pai. E, inclusive, em algumas culturas, a autoridade e o poder vai ser do tio materno. Não vai ser tanto assim do pai. Né? Como a gente vê em muitos lugares na África. Né? Versão lacaniana disso. Estágio do espelho é um drama, ou seja, ele é uma ficção, né? Ele é uma hipótese, né? uma estrutura teatral, se vocês quiserem, cujo impulso interno precipita-se da insuficiência à antecipação. Né? Ou seja, a criança pequena, ela não é uma unidade, mas ela se vê como uma unidade. Ou seja, ela se vê como uma unidade que ela não tem e que ela não é. Como é que a gente ilustra isso? Olha lá. Uma unidade.
Só que não. Só que eu tenho aqui o vazio mediano central. Só que eu tenho esse intervalo. Tá? Precipita-se da insuficiência e antecipação que para o sujeito preso na ilusão da insuficiência espacial, preso na ilusão de que essa impotência ela tem que ver com o seu corpo, tem que ver com as limitações que vêm junto com o seu corpo. E começa, então, aí, maquina os fantasmas que se sucedem de uma imagem de corpo fragmentado a uma forma que chamaremos de ortopédica de sua totalidade. Que é o que o Freud, na passagem ali acima, chama de precipitado no ego. Essa modificação, esse compromisso, essa estabilização entre identificações e objetos. Tá? Isso faz a gente pensar que o objeto ele também não é unitário. Ele é sempre o objeto e sua sombra. Assim como é o sujeito e sua divisão. É o objeto e suas variantes. Né? Chamaremos então de ortopédica de sua totalidade. Nós não somos uma totalidade, né? Nós somos seres de falta, incompletos, mas não nos queremos pensar assim. Nós gostamos de pensar que somos uma armadura, enfim, assumida de uma identidade alienante, que vai marcar com a sua estrutura rígida todo o seu desenvolvimento mental. Né? Então, aqui ele está mostrando como esse objeto, né, ele é um objeto duplo e problemático. Porque, por um lado, ele é aquele objeto que eu alcanço por identificação com a mãe, com o pai, com as figuras cuidadoras. Por outro lado, esse objeto, ele é eu mesmo. Ele é a expressão e realização do meu narcisismo. Ele é a realização fantasmática, né? Maquina os fantasmas, a realização antecipada, ele é a ilusão, né? Restaurada dessa insuficiência, ou, na verdade, a passagem para essa suficiência espacial, de que eu sou, sim, uma totalidade. E uma totalidade definida pelo quê? Pelo amor que o outro me despende, pelo amor que o outro tem que me despender, pelo amor que o outro teve por mim um dia, pelo amor que eu vou ter se eu chegar o quê? A me identificar com o ideal do eu. Só que conforme eu me aproximo desse ideal do eu vou sendo cobrado pelo outro lado. Olha lá, sistema duplo, né? Que é o super-eu dizendo, ainda não é suficiente. Olha lá, insuficiência espacial. Ainda não é suficiente. Não, mas ganhamos o campeonato, a Libertadores, estamos aqui, super assim, ótimos. Não, 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 não. Você ainda não fez aquela prova de Lacan e tirou 11 na prova. 11 é impossível. Ah, mas eu quero 11. Eu quero 11. E a pessoa fica acossada por interpelações que ela sabe que são incumpríveis. Mas, o que acontece? Angústia de um lado, né? O eu, vamos dizer assim, sofre, coitado, nas mãos do super-eu, mas o eu também goza nas mãos do super-eu. E essa é a posição, né, do masoquismo. Por isso o Freud diz, o eu tem uma tentação, que é no capítulo 1, narcísica, no capítulo 2, masoquista. Eu acho que a nossa cultura dá mostras, né, extensas de como a gente adora, né, colocar o nosso sofrimento em primeiro lugar. Né? Ah, vocês estão nessa situação difícil, Moçambique, instabilidade política. Ah, mas vocês não sabem que é Brasil. Ah, mas e a maré? Ah, mas é o que está acontecendo aqui. Nós sofremos mais. Esse tipo de competição é um pouco cômica, mas externaliza, né, forçando, exagerando desse jeito, como tem, A, uma satisfação envolvida, e B, como a gente adora usar como vítima, né, e criar-se, né, outros que estão vestindo o nosso super-eu. Problema clínico, né, e que tem que ver com esse objeto. Olha lá. Perceberam que quando a elipse avança, a gente toca em 2 pontos e não só em um? Né? Depois mais 2 pontos, depois aqui a coisa se junta. São 2 pontos. Então a interpretação ela sempre tem que amarrar essas duas superfícies, esses dois lados do objeto. Né? Às vezes ela não entra porque não, ela foi perfeita, mas nessa superfície.
nesse plano de identificação. Na outra, você não prestou atenção. Então por isso que foi gol, mas o juiz não apitou, não valeu, né? Dois modelos que a gente tem no Freud e no Lacan para falar dessa relação do eu com os objetos, né? Esse é o esquema que está lá em cima, né? No Freud, de dinâmica do eu e dinâmica de grupo e psicologia das massas, né? Psicologia das massas, análise do eu, onde a gente tem o Freud debatendo, né, com o que acontece quando a gente funciona em grupo, mas num grupo muito específico, que é o grupo que tem estrutura de massa, né? O que acontece? A gente coloca um objeto externo, né, um líder, né, uma ideia, uma crença, né, um objeto material, um fetiche, né, no lugar do ideal do eu. Quando a gente faz isso, a gente mata o ideal do eu, porque a função do ideal do eu é ser justamente um ideal. Se você coloca ali um objeto real, você mata a tua perspectivação do mundo e do desejo. Então, isso a gente vê frequentemente, né, no discurso cultural, no discurso do mestre, no discurso universitário, que transforma nossos sonhos, né? E aí os nossos sonhos são, por definição, o quê? Difusos, enigmáticos, e eles têm pontos de angústia, e eles têm personagens encobertos, gente mentirosa. Eu estou em vários personagens, eu não estou só em um. Ali, cada signo tem vários outros signos envolvidos por condensação e por deslocamento. Ou seja, o sonho é uma máquina de desejo. O que a nossa cultura faz? Ela transforma, né, o sonho em metas, em objetivos, em métricas. Olá, pega um objeto externo, quando eu ganhar o meu primeiro milhão, e põe lá no lugar do ideal de eu. O que acontece com essa pessoa? Dali a pouco ela faz uma depressão. Ela diz, eu estou indo bem na vida, mas não sei, não tenho gosto por viver, não tenho compromisso muito forte com o meu desejo, porque nem eu sei qual é o meu desejo. No final, me falaram lá que o meu desejo é esse, então eu estou fazendo o que eu posso, né? Qual é o contentamento que você recebe, a consolação que você recebe? Bom, não sou só eu. É todo mundo nessa empresa, é todo mundo nessa escola, é todo mundo no mundo. Nós estamos juntos, né? Nós estamos identificados, né, com essa posição. E esta posição, então, ela pode se desdobrar, né? Porque aqui o Freud está olhando para uma identificação. A gente viu que são sempre duas, né? Então, a gente pode espelhar esse sistema em dois, que é o que eu fiz aqui, né? E ver que temos, então, dois objetos e uma posição de convergência para o ideal do eu, né? Essa posição de convergência é o que aparece aqui no nosso Lacan. Vocês estão vendo que é um modelo em forma de esfera? Não, elipse, né? Um modelo da subjetividade em elipse. E essa periferia da elipse tem um I aqui. Vocês estão notando esse I? Esse I quer dizer a posição do ideal do eu, né? Essa posição, ela tem que estar numa certa relação com o espelho, o grande outro, né? O outro simbólico, para que se produza esse truque, né, em que eu me apreendo, né, na realidade como um buquê fora do vaso, né? Eu me acho assim, eu sou um buquê fora do vaso, nunca acerto uma vez, cadê a chave? A aula começa, como é que levanta o share screen aqui? Quem me conhece um pouco, Helena, enfim, tem essa ideia. A realidade é desconjuntada, é disparatada, mas um certo truque, que é o truque especular imaginário, você cria, olha que lindo, um buquê dentro do vaso. Olha que amoroso, um buquê dentro do vaso. Essa é a alienação imaginária, né? Aqui você tem, né, a realidade do corpo, aqui você tem o grande outro integrando essa ilusão, né? Dando corpo, dando consistência de realidade para essa ilusão. E aqui você tem o plano dos dois objetos, né? O I de A, né? O I é o ideal, né, de A, e o A,
do outro lado aqui, que é o ponto de angústia. O que a gente vai fazer para o paciente? Dizer, olha, esse seu ideal é importante, tal, você está se organizando em cima dele, né? Mas ele está percebendo que é uma ilusão, né? Não, é uma ilusão. Dois palitos você se desmonta. Não, eu sou funcionário da prefeitura. Aí ele assim, a prefeitura fechou. Então, de uma hora para outra, a sua ilusão foi embora. E você achava que tinha ali a segurança, mas é uma ilusão. O que é o real? É você é desamparado. Você é uma flor fora do vaso. Ou um vaso à procura de uma flor. E isso, em princípio, gera, assim, angústia. Então, o manejo da transferência nos leva para a interpretação. A interpretação busca uma presilha, 2 pontos. Um desses pontos é a superfície, vamos dizer assim, do ideal de eu. O outro é a superfície da angústia. Né? Então, muito frequentemente, especialmente quem está começando a clinicar, pega uma ponta da interpretação, chuta para o gol, e o paciente morre de angústia e diz: Isso não volto, não volto, é a câmara dos horrores, não quero mais isso para mim. Calculou mal os efeitos de angústia que aquela interpretação vai ter para aquele paciente. E isso, gente, acontece com quem está começando, acontece com quem é experiência, e isso é o risco próprio da clínica. Né? Isso aqui não é uma ciência exata. Né? Se você sabe, então você vai lá e faz e vai dar certo. É uma ciência do tipo experimento e erro, experimento e erro. Pole um pouco mais e às vezes acerta. Né? Então, a maior parte do tempo a gente está rodando. Né? E de vez em quando a gente tem esse momento, vamos dizer assim, que as coisas se transformam dentro de um tratamento. Por isso, quando a gente fez uma pesquisa recente sobre como nossos pacientes interpretam se o tratamento está indo bem ou está indo mal, eles basicamente usam uma única metáfora, que é tá andando. Tá andando? Como assim? Tá andando. Para onde? Não sei, mas tá andando. Tá acontecendo alguma coisa que eu não sei o que é. E quando isso está dado, em geral as pessoas estão uma transferência, vamos dizer assim, eficaz, uma transferência suficiente para que o tratamento aconteça. Qual é a imagem do tratamento que não vai bem? Estamos parados. Eu estou girando em círculos. Já ouviram isso? Eu estou patinando, eu não saio do lugar. Imagens que refletem, né, essa ideia do não saio do lugar porque volto àquele mesmo lugar e não experimento nenhuma transformação. Bom, transferência, interpretação vai vir junto com angústia, errou a dosagem de angústia, perdeu. Bom, mas o que são então transferências, né, e interpretações? Né? São reedições, reproduções das emoções de fantasia que, durante o avanço da análise, só em se despertar, se tornar-se conscientes, mas com a característica própria do gênero de substituir uma pessoa anterior pela pessoa do médico. Né? Então, aquilo que é vivido ali no teatro do tratamento é referido à história do doente e à história da doença. Então, a gente não usa esses termos, né? A história da neurose e a história da vida daquela pessoa. Dito de outra maneira, toda uma série de experiências psíquicas prévias é revivida, não como algo do passado, como um vínculo atual com a pessoa do médico. Ou seja, sem transferência, a análise não tem tração. Você pode até dizer a coisa correta, mas faltou a transferência, então eu não mudo. Por quê? Porque ele falou uma coisa correta, é verdade, nunca tinha pensado nisso, mas a nossa relação, ela é fria, ela é distante, ela não faz com que eu coloque em jogo identificações, certos afetos, ódios, insubmissões, que são necessárias, que é preciso integrar na transferência para ela conseguir dobrar certos sintomas, feitos justamente daqueles afetos que não estão podendo ser vividos ali. Algumas dessas transferências em nada se diferem de seu modelo no tocante ao conteúdo, senão por essa substituição. Né? Algumas transferências, mas veja que esse é um modelo que acabou se popularizando e ele não reflete o rigor da clínica. Né? Tem muitas transferências que não trabalham com assim, o analista é o tio, o analista é a mãe, o analista está na posição do pai.
que envolvem defesas de outro tipo, né? Que envolvem fantasias, que envolvem, enfim, criações do próprio sujeito. A transferência, portanto, não é só um dispositivo de repetição, ele é um dispositivo de sublimação, ele é um dispositivo onde você inventa coisas, você acrescenta coisas, você diz coisas que não estão na vida do paciente e que não estão repetindo nada, você põe a mais, né? Isso vai contra, né, um pouco a ideia do Freud de que na análise a gente só tira, a gente não põe. Mas pensando com Lacan, a gente põe, sim, a gente põe o próprio desejo e a gente põe essa significante a mais, a gente oferta esse significante qualquer no início do tratamento. Tá? Transferência não é nada de real no sujeito, senão o aparecimento, num momento de estagnação da dialética analítica, dos modos permanentes pelos quais ele, o paciente, ele, o sujeito, constitui objetos. Então aqui é a pista para onde a gente não deve ficar, né? Ou seja, o paciente, pela estrutura da situação, vai fazer uma transferência e vai colocar você, ou quem quer que seja, no lugar do objeto. Esse lugar, ele vai aparecer como objeto da demanda amorosa, como objeto para o ideal de eu, como objeto superegóico, como objeto narcísico. Né? Toda a arte da análise é dizer assim, olha, tem um grão de verdade nisso, mas eu não sou e eu não respondo de nenhum desses lugares em que você está me objetivando. Né? Ou seja, na definição do Lacan, a análise é a arte de separar, né, transferência e identificação. Né? Então, a gente vê, às vezes, né, alunos, gente que está enfim, começando a clicar, dizendo, não, está ótimo, o paciente se identificou comigo, ele está muito identificado. Está péssimo. Eu sei que a pessoa não está usando identificação no sentido metapsicológico, mas é a palavra. Né? Quer dizer, a arte está em tolerar uma certa identificação, transformá-la em transferência e desfazê-la, né? E desmontá-la pela interpretação. Né? Então, aqui, você tem modelos bem complexos no Lacan de como faz isso. Olha lá. Transferência, né? De um lado está a linha da demanda, do outro lado está a linha da identificação. Né? Você tem que manter esse eixo, né? Que é a chamada superfície de Jordan. Né? E vocês estão vendo aqui, né? Imaginem de novo, estamos numa elipse. A elipse lacaniana, só que agora ela está de pé, né? Virou quase que um ovo. Cada um desses pontos é formado por bandas de Moebius, né? Que tem esse ponto de torção, tá vendo? Só que o ponto de torção, ele é alternado. De um lado, numa camada é para a direita, na outra camada é para a esquerda. Depois, nessa outra camada é para a direita, na outra para a esquerda. E assim vai, né, organizando a linha da transferência enquanto dispositivo de falicização do sujeito. Na transferência, eu ponho em jogo aquilo que me falta para chegar naquele sujeito não dividido. Né? O que a operação analítica faz são um duplo corte. Né? Primeiro, ela separa, né, esse resíduo do objeto, né, que vai levar no fim a nossa, mas eu te amei tanto, você é tão bobo, idiota, torce pro Palmeiras ainda. Isso é um resíduo, é um lixo, enfim, uma coisa que você, em sã consciência, não quer levar para casa. Não vai querer levar para casa, muito menos pôr no bolso. Mas você, o seu amor era feito disso. E do outro lado, a gente tem, então, a banda de Moebius, que você extrai, né, representando o sujeito. No fundo, é o quê? Uma operação de separação. Né? De que você tem lá o seu objeto, mas você pode se separar dele. Você não precisa viver alienado a esse objeto. Esse objeto não precisa comandar a sua vida. Ou você não precisa, vamos dizer assim, se entregar a qualquer um que pareça com esse objeto. Você não precisa se submeter a qualquer um que pareça com esse objeto. Né? Ou seja, há uma certa assim, aprendizagem, né, do que são feitas as nossas ilusões. Né? E aqui, então, a gente chega nessa ideia final, né, de que então a gente saiu do inconsciente, né? Vamos refazer o caminho, né? Inconsciente para a divisão, fomos da divisão para a resistência, fomos da resistência para a defesa, fomos da defesa para a identificação,
Vamos da identificação para objeto, um objeto para transferência, da transferência para interpretação, agora da interpretação para o fantasma, que é onde a gente vai poder, né, entender melhor que separação é essa, né? É a separação entre o seu fantasma, né, e vamos chamar genericamente assim a sua vida de prazeres, né, o seu arco de satisfações. E aí são todas, hein? Não é só o sexual no sentido, vamos dizer assim, tradicional, mas essas são suas satisfações amorosas, relacionais, são suas satisfações culinárias, são suas satisfações com suas idealizações, com suas ilusões, tudo aquilo que organiza a sua economia de prazer, né? E aí o Lacan vai dizer, não, essa economia não é só prazer, é satisfação e é gozo. Se voltarmos agora para a consideração da vida anímica, Seelen é alma, né? Do ponto de vista biológico, então a pulsão, a trip, nos aparecerá como um conceito limite, Grenzbegriff. Olha só que interessante, Grenz é fronteira. É onde você põe o passaporte, é onde você passa de um lado para o outro, entre o anímico e o somático, como representante psíquico, psique representante dos estímulos que provêm do interior do corpo e alcançam a alma. C, como uma medida de exigência de trabalho, imposto ao anímico em consequência de sua relação com o corporal, né? Então, tem um trabalho, né, que a gente chama de trabalho, levanta, bate o ponto e etc., mas tem um outro trabalho, que é o trabalho psíquico, né, que é aquele que eu já mencionei aqui com a ideia de Durcharbeiten, Arbeiten é trabalho, mas eu poderia falar no trabalho do sonho, né, Traumarbeit, eu poderia falar no trabalho do luto, Trauerarbeit. Veja como o trabalho é um conceito psicanalítico, né? A gente trabalha, mas não trabalha no sentido de produzir um objeto, vender no mercado, empregar a sua força de trabalho. A gente trabalha de um outro jeito, né? Então, quando um paciente diz estamos andando, ele está falando estamos trabalhando, né? E o outro diz estamos parados, voltamos ao mesmo lugar. Não, o trabalho não avança. Para qual lugar? Né? Vai refrasear o Lacan. No nível da pulsão, que o estado de satisfação deve ser retificado. Essa satisfação é paradoxal. Claro, é a satisfação do sintoma. Né? Eu gozo com aquilo que eu não quero saber, mas eu quero gozar com aquilo. E, portanto, aquilo me domina. Quando olhamos de perto para ela, percebemos que entra em jogo algo de novo, a categoria do impossível. O caminho do sujeito para pronunciar aqui o termo em relação ao qual só pode situar-se a satisfação, o caminho do sujeito passa entre duas muralhas impossíveis. Né? Olha lá. Duas muralhas, a gente pode dizer. Tem uma muralha de um lado e a muralha do outro. Né? E cada uma das duas tem a sua impossibilidade. Porque o oposto do possível é seguramente o real. Seremos levados a definir o real como impossível. O real se distingue por sua separação do campo do princípio do prazer, por sua dessexualização, pelo fato de que sua economia, em seguida, admite algo de novo que é justamente o impossível. Né? Aqui a gente tem uma diferença muito importante entre Freud e Lacan. Né? O Lacan está introduzindo, né, essa ideia de que existe algo, né, que faz barreira, que faz muralha, que faz limite ao sexual. E esse algo, no Freud, é a pulsão de morte, no Lacan é o real. Né? Mas o real como impossível. O impossível vai aparecer com a noção de repetição. A gente volta lá, né, no círculo e suas repetições. Tá? Ou seja, agora a gente está em condição de dizer, você achava que aquela repetição era uma repetição do idêntico. Mas não, aquela repetição era um trabalho que você estava fazendo. Um trabalho para produzir um objeto oral, né? Olha lá o círculo, para produzir um objeto anal, é o touro, para produzir um objeto fálico, né? É a linha de Jordan, né? Para produzir um desejo, quando a gente fala, né, da pulsão escópica, ou para produzir a invocação do outro, quando a gente fala na garrafa de Klein, que é o que está posto aqui no invocante do outro, e o cross cap, quando a gente fala em o escópico do outro. O cross cap é o que eu mostrei para vocês aqui, é o ovo. Né? Imagina um círculo, um elipse, só que no lugar em que você vai fechar a elipse, né,
No lugar que vai fazer a totalidade, você encaixa uma banda de Moebius. Então você cria uma estrutura que é comunicação do interno com o externo, né? Uma estrutura que é semi-aberta, como a garrafa de Klein. Né? Então chegamos aí a essa ideia de que, bom, no fundo, do inconsciente à pulsão, é do inconsciente à repetição. O que a gente trata o que a gente faz, o que a gente lida é com a repetição das pessoas. Né? E o trauma tem estrutura de repetição. Observou o Freud, né? Muito sagazmente. Você vai para a guerra, acontecem coisas terríveis, você morre de angústia, daí você volta para casa e, em vez de, ufa, agora eu durmo tranquilo, eu fico sonhando com as cenas da guerra, eu fico sonhando com aquela bomba, eu fico sonhando com o que poderia ter acontecido, eu fico repetindo. Né? E esse é um núcleo, né, ao qual a gente, enfim, tenta levar e fazer com que o paciente atravesse, né, aí na sua estrutura fundamental de repetição, que é o fantasma. Né? Então, estamos aí, uma jornada. Eu tentei aumentar um pouco mais a bandeira de Moçambique, mas a inteligência artificial ela é realmente uma burrice artificial. Ela mudava a cara do Lacan toda vez que eu fazia isso, mas temos aí um périplo, né, entre Freud e Lacan, reapresentando seus conceitos fundamentais. Um brinde. Né? Essa história do círculo e da elipse. Né? Vamos lembrar que o círculo e a esfera eram consideradas, assim, pelo Aristóteles, pelos gregos, pelo Ptolomeu, a figura mais linda. O mundo tinha que ter uma estrutura desse tipo. Por quê? Porque o cosmos é assim. O cosmos é uma grande esfera. Os planetas são grandes esferas. Né? Baseado nisso, aparece aqui a esfera armilar. Quem sabe do que representa essa esfera? Né? O poder colonial português. Elas inventaram esse símbolo, né, junto com o Império Português, ao qual brasileiros e moçambicanos experimentamos na carne. Né? Veja só como essa história do círculo e da esfera bom, tem implicações de outro tipo. Até que, em 1808, Napoleão foge invade Portugal e a família real portuguesa vem morar aonde? No Rio de Janeiro. E eles inventam, então, olha lá, um outro símbolo, que é o Império do Brasil, Portugal, Brasil e Algarve. Não sei se vocês moçambicanos tinham ideia de que nós, então, passamos por esse momento em que a esfera armilar, né, ao reino de Portugal, se acrescentou ali os quatro reinos. Né? Brasil, Portugal, Algarve e o resto. Tem cabimento fazer uma representação desse tipo? Né? Quer dizer, a periferia da periferia. Mas isso mostrou que não tem nada de círculo. É elipse. A hora que o Napoleão chega, você pula na periferia. Você quer fazer do centro da periferia e cria esse caos que foi a colonização portuguesa. Bom, como é que a gente resolve isso? Né? Duas torções. Né? Se a gente for transpor, né, o processo colonial para o que a gente viu agora. A primeira é tornar esse objeto problemático. Né? Esse objeto da natureza infinita, né? Esse objeto que vai, vamos dizer assim, me dar uma representação perfeita do mundo. Não? Introduz uma torção. E no outro, eles dizem, olha, os sujeitos são divididos. Né? Tem que colocar o sonho e tem que colocar a loucura nessa história. Se não colocar, aí é pior. A barbárie que compõe a modernidade, ela foi feita de exclusões. Exclusões, você vai dizer, mas do quê? Exclusões de raça, de classe, exclusões de povos, exclusões de formas de vida, que você diz, essas não importam, você pode matar. Tá bom, o que é isso? O objeto que você tem que tirar para que tudo fique perfeito. Né? E do outro lado, que você tem que tirar no sujeito? Olha, não pode ter loucura e não pode ter sonho. Né? Como é que os portugueses, bom, também os outros que vêm em ondas de colonização, olham para nós? Vou me colocar aqui assim nessa mesma história.
Nós somos o quê? Terra sem rei e sem lei. O Brasil foi definido assim. Ou seja, terra da loucura. Né? E, ao mesmo tempo, é lá que estão as riquezas. Ao Brasil, vamos explorar, vamos tirar tudo que a gente pode de lá. Né? Ou seja, é lá o que está o nosso sonho, o Eldorado, né? Lá que a gente vai encontrar, enfim, a realização perdida pelo Império. Contra isso, portanto, nós temos aqui uma política. Eu tô especulando, tá, gente? Isso aqui não está no Freud, não está no Lacan, essa aqui é um brinde. Contra isso, a gente tem esse antídoto, né? Que a gente viu aqui, né? Que é aqui, que é a garrafa de Klein, tá vendo? E, que é uma estrutura que a gente não falou muito, mas vocês podem ver aí. É um mundo aberto, né? Um mundo onde aquilo que a gente acha que vai pôr para fora do mundo, ele volta, né? Ela volta como crise climática, ela volta como guerras insólitas, ele volta com mais colonização, ele volta com mais segregação. Né? Bom, isso é o quê? É o desconhecimento de que a estrutura que nós temos aqui é a garrafa de Klein, não é cosmos. Né? Cosmos é o modelo que eu estou apresentando aqui. Cosmos, esfera, é o modelo da colonização. Né? Se a gente quer uma psicanálise decolonial, descolonial, nós temos que pensar outros mundos, outras estruturas de mundo. E é isso que a gente procura nos arauetés, é isso que a gente procura nos garrafeiros, é isso que a gente procura naqueles que foram os excluídos do processo colonial.